Eu nasci em 5 de maio de 1940, em Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu morei em Minas Gerais até a idade de 13 anos, quando meu pai mudou para São Paulo, porque lá não tinha escola para os filhos, né? Era uma cidadezinha muito pequena. E eu, desde aquela época, eu pensava em estudar agronomia, mas eu sabia que existia só Viçosa, porque com o contato dos meus parentes lá de Minas e tal, né, eu não tinha ideia, eu não sabia que existia a Exalc. Mas quando eu falei que eu queria estudar agronomia, o meu pai foi conversar com os conhecidos que ele tinha, falaram, não, ele precisa ir em Piracicaba. E eu fui. Eu peguei um trem em São Paulo, desci, peguei o bonde e fui para a escola. E foi amor à primeira vista. Quer dizer, quando eu enxerguei a escola, eu vi a escola, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu tinha o quê? Talvez 18 anos, 17 anos, né? E naquela época eu vim de trem de São Paulo para Piracicaba. E lá na estação da Paulista, em cima, tinha um bonde que ia até a Exalc, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui que eu vou estudar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fiquei encantado com a escola, com a paisagem da escola, né, e tudo mais. Depois eu conversei com alguns conhecidos, algumas pessoas que eu encontrei, e todo mundo me falou maravilhas, né. Aí eu decidi, eu ia estudar lá na Exalc. A Exalc era muito acolhedora, né. Quando eu fui estudar lá, eu não conhecia ninguém. Então eu fiquei num hotel que tinha, eu nem me lembro o nome do hotelzinho que tinha ali no centro da cidade, mas eu encontrei um rapaz da minha cidade que estava estudando lá, eu não sabia que ele estudava lá. Aí ele falou, não, vamos para uma república, e ele me levou para uma república, né? Foi quando eu tive o primeiro contato, aliás, não foi quando eu entrei, isso aí foi no vestibular, porque você tinha que fazer o vestibular lá na escola. O vestibular era feito lá. Aí me levou para uma república, eu fiquei conhecendo o pessoal e também vi o tipo de vida de república, que é muito interessante, né? E aí quando eu entrei, logo no começo, eu já tinha conversado uma república para ficar e morei o tempo todo em república lá em Piracicaba, né, com a escola era muito boa. Eu acho que o bonde que ia para a escola era muito interessante para os alunos, né? Porque ajudava todo mundo. Ninguém tinha carro naquela época, né? Ia todo mundo de bonde. E era muito divertida a viagem de bonde. E a escola era muito acolhedora. Eu achava a escola muito acolhedora. Os professores, as matérias que eu tinha. Então eu fiquei realmente sempre muito satisfeito de ter ido para lá, né? Eu, desde o início, eu trabalhei no centro acadêmico. O centro acadêmico naquela época era muito organizado, era um centro acadêmico atuante, tanto que nós construímos aquela sede que acho que foi vendida, né? E o presidente do centro, Roberto Cano de Arruda, eu era bicho ainda, estava no primeiro ano, ele foi na República e falou, bicho, você vai trabalhar comigo no centro acadêmico lá. Aí eu fui trabalhar no centro acadêmico. E durante os 5 anos que eu participei do centro, da escola, eu participei do centro acadêmico, efetivamente, né? Eu fui conselheiro, fui vice-presidente, eu fui diretor naquela época tinha setor de ensino, setor de vários setores, então eu sempre participei dessas atividades, né? A época da Revolução nós estávamos no centro acadêmico, né? E eu me lembro que quando chegou, eu acho que é o DOPS que chegou lá em Piracicaba, eu estava na antessala do diretor, com mais alguns colegas, né? Quando o pessoal do DOPS entrou. E nós ficamos sabendo depois que eles tinham uma lista já preparada de quem eles queriam pegar. E um dos rapazes que eles estavam procurando estava na sala. E quando ele viu, a gente percebe que era policial, porque todo mundo armado, aquele negócio todo.
Ele saiu de fininho, mas quando ele chegou na porta, pegaram ele, né? Foi um dos alunos que foram presos. Com relação às outras escolas de São Paulo, eu acho que foi pouca gente que foi preso, né? Então eu vivi essa época realmente turbulenta do centro acadêmico lá Em criança, eu vivia praticamente a maior parte do meu tempo livre na fazenda do meu avô, que era perto da cidade de Pouso Alegre lá. Então eu gostava muito de mexer com animais na fazenda, né? Isso desde a infância. E essa fazenda, ela ficava a 13 quilômetros da cidade, então eu ia lá de bicicleta, ia a pé, mas toda a folga que eu tinha, eu ia para a fazenda. E lá eu mexia com os animais, efetivamente, né? Eu gostava muito de mexer com os animais. Então a minha vocação sempre foi mexer mais com animais do que com agricultura. Lá na fazenda do meu avô tinha gado e tirava leite, né? E eu gostava muito de tirar leite. Eu realmente trabalhava junto com os funcionários, eu era garoto, tinha 12, 13, 14 anos, eu trabalhava junto com eles e gostava muito de tirar leite. E foi sempre uma paixão que eu tive por gado leiteiro, né? Eu gostava realmente de mexer com gado leiteiro. Depois nos Estados Unidos também, né, quando eu fui lá para Michigan, eu fiquei no departamento de gado leiteiro da Universidade de Michigan. E logicamente, eu estava no meio dos professores que mexiam na área de gado de leite. Naquela época também, que eu fiz o curso, existia uma especialização. O final do curso tinha um ano de especialização, e eu fiz a especialização de zootecnia. Eu me formei em 64, e naquela época a escola tinha um convênio com o Ministério da Agricultura por uma fazenda que tinha aqui em Sorocaba, chamada Fazenda Ipanema. Tem até hoje lá, é uma fazenda histórica que tem aqueles fornos de metalurgia. E eles estavam querendo que 2 alunos viessem para cá, ficar aqui, né? E o pessoal que administrava a fazenda era do Ministério da Agricultura. Então, eu tive contato e me procuraram e eu vim para a fazenda. E eu fiquei aí 1 ano, praticamente. Não foi bem 1 ano, mas quase 1 ano, nessa fazenda de Ipanema, trabalhando no Ministério da Agricultura. Mas o Ministério era muito difícil de trabalhar e eu gostava muito da atividade que eu tinha aí, mas eu resolvi sair. Eu falei, eu vou para Santa Catarina. Eu não sei por que eu imaginei que eu devia ir para Santa Catarina trabalhar, né? Aí fiz todos os contatos por carta, e naquela época emprego para agrônomo era a coisa mais fácil que existia. Quer dizer, você encontrava emprego em qualquer lugar. E eu mandei uma carta lá para Santa Catarina e eles me aceitaram. Quer dizer, disseram para eu ir lá, fazer um período de experiência e tal. Mas o senhor foi fazer o quê lá? Não, eu ia lá. Ah, não foi? Eu não cheguei aí. Mas eu estava decidido que eu ia sair do Ministério e ia para lá. Nesse inteirinho, o professor Aristeu Mendes Peixoto apareceu na fazenda, que os professores da escola iam lá na fazenda constantemente, e ele me falou, ele perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, tá bom, mas eu estou saindo e tal. Aí ele falou, olha, eu estou precisando de alguém que trabalhe comigo lá. Você não quer ir? E eu falei para ele, olha, professor, eu nunca imaginei na vida ser professor, nunca me passou pela cabeça. O senhor me dá uma semana para pensar? Ele falou, pode pensar, aí você me dá uma resposta. Mas ele me fez uma proposta irrecusável, porque ele falou, olha, eu quero que você vá trabalhar comigo, mas que você vá imediatamente para os Estados Unidos fazer pós-graduação. E eu confesso que eu fui pela pós-graduação, não pelo fato de ser professor, porque eu nunca tive aspiração e nunca achei que eu ia ser professor. Então eu falei, olha, é uma oportunidade maravilhosa essa, né? Aí eu aceitei. E ele me escolheu, depois ele me falou, porque eu fui o melhor aluno de zootecnia que ele teve, né?
E também eu me dava muito bem com ele, eu tinha um contato muito bom com ele. Aí eu me formei, fui lá para a escola, me casei e fui para os Estados Unidos fazer pós-graduação. Ohio. Eu fui o quarto professor da escola a ir para lá. E só tinham três outros professores lá, o Paulo Cidade Araújo, o Murilo Graner e o Roberto Dias de Moraes e Silva. Então nós fomos pioneiros lá em Ohio, naquela situação. Em Ohio eu trabalhei com nutrição, não era bem de bovinos, era de carneiros, mas é o mesmo princípio que é rumen, né? E em Michigan eu trabalhei com bovinos mesmo, e na área de nutrição, de rumen. E foi uma experiência muito boa. E eu fiz também um pós-doctor na Inglaterra, que foi uma experiência também muito interessante, muito boa. Na realidade, eu não sabia o que era ser professor, né? E eu nunca tive interesse. Confesso que naquela fase de universitário, eu não pensava em ser professor. Nunca me passou pela cabeça. Mas depois eu voltei e gostei da atividade. Quando eu comecei a dar aula, eu gostei muito da atividade. E eu tive inúmeras propostas para sair da Exalc, né? Me fizeram várias propostas para eu ir para outros empregos, eu sempre disse que não, Quando fundaram a Embrapa, por exemplo, foi uma pressão terrível para me levar para a Embrapa, né? E eu não aceitei, quer dizer, eu realmente gostei muito de dar aula, porque você convive com jovens, é uma experiência muito interessante. E, além do mais, eu tinha pela Exalc o que todo aluno antigo tem pela Exalc, um amor, uma paixão danada. Quer dizer, a Exalc, para nós, sempre foi um local de respeito, de dedicação, né? Então eu não me interessei, eu nunca quis sair, e eu terminei minhas atividades. Quando eu me aposentei, eu disse, olha, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, porque eu gostei realmente muito de ser professor na Exalc. Desde o início, quando eu quis trabalhar em Santa Catarina, o meu objetivo era trabalhar em extensão rural. Por isso que eu escolhi Santa Catarina, que eu achava que lá existia uma estrutura boa. E eu sempre gostei muito de conviver e trabalhar junto com o povo. E quando nós estávamos lá no departamento, quando nós começamos a trabalhar efetivamente, nós transformamos a fazenda lá da escola num centro de referência, e tinham muitos visitantes. Nós tivemos um ano que nós tivemos 2.000 visitantes lá no departamento. Então era toda semana, chegava ônibus de fazendeiros, e nós fazíamos palestras para eles, levávamos no campo para mostrar o que nós estávamos fazendo e tudo mais. Eu sempre gostei muito dessa atividade. Os tanzanianos pediram ao Brasil que ajudasse a estabelecer produção de leite lá, né? Mas não foi feito com a Exalc, foi feito com, acho que o governo federal, e eles pegaram o pessoal de Nova Odessa. E eles me convidaram para entrar no grupo. Então eu fui, era uma delegação da ONU, foi lá para fazer, estudar como é que era a situação. E nós ficamos, eu acho que, não me lembro se foi 3 ou 4 semanas lá na Tanzânia, andando no interior. Nós estávamos vendo áreas para estabelecer estações experimentais. E foi uma viagem muito interessante, quer dizer, realmente interessante. Eu acho que o grande prêmio que eu recebi foi da Sociedade Americana de Gado Leiteiro, que me concedeu um prêmio eu não me lembro a data agora, mas foi o primeiro prêmio dado
fora dos Estados Unidos, no hemisfério sul. Quer dizer, ninguém do hemisfério sul tinha ganhado esse prêmio ainda, né? Era só americanos que ganhavam e europeus. E esse prêmio me deixou muito satisfeito, porque foi um reconhecimento pelo trabalho que nós estávamos fazendo. E não era, o prêmio, eu acho que não era para mim, era para o departamento como um todo. Mas esse prêmio para mim foi muito significativo. E depois eram uns prêmios nacionais também, que me envaideceram muito, né? Quer dizer, eu fiquei muito contente de receber. Na realidade, a CESALC significa tudo. Eu acho que ela me deu condição de estabelecer uma atividade profissional que eu gostava muito, né? Que eu pude ter um desenvolvimento bom, me ofereceu a oportunidade de estudar no exterior, tanto em pós-graduação quanto em pós-docto, né? E isso tem um valor inestimável para mim, né? E eu nunca tive interesse de sair da FEAL. Quer dizer, para você ter ideia, a Embrapa me ofereceu o dobro do que eu ganhava na Exalc naquela época, para eu ir trabalhar com eles, né? E eu não aceitei. E eu me lembro que o diretor da Embrapa me falou que eu ia me arrepender. Ele falou, você vai se arrepender de não vir trabalhar conosco. E eu falei, não, eu não vou. Eu gosto da Exalc, porque tenho a minha ligação afetiva com a Exalc, né? E com os alunos também, né? Que a gente acaba tendo uma relação muito boa com os alunos. Então eu nunca tive interesse de sair da Exalc. Fiquei também muito sensibilizado com a homenagem que me fizeram na escola, me pôr no meu nome lá no estábulo experimental, né? Aquilo me deixou realmente... Eu estava saindo de uma doença longa e complicada, que eu quase morri. Eu estava muito fraco na época, muito depauperado, né? E foi uma homenagem que eu fiquei muito sensibilizado com aquela homenagem.